Estamos iniciando mais um programa da série Investigações sobre o Viver. É um programa do canal Suprem da União Planetária. E hoje o tema que nós vamos trabalhar é viver transpessoal. Vocês sabem que o ser humano, em função da sua educação, da maneira como a nossa sociedade está estruturada, vem valorizando cada vez mais o individualismo e cresce na nossa sociedade essa postura, essa visão separatista do mundo. Então, isso faz com que o egoísmo acabe sendo exacerbado e as pessoas deem um foco muito maior no externo do que no interno. Então nós somos levados a crer que nós temos que lutar pela sobrevivência, que nós temos que vencer na vida, que nós precisamos ser alguém, ter sucesso, ser uma pessoa reconhecida. Então surge a busca pelo poder, a busca pelas riquezas, sempre achando que a solução para os nossos problemas está no exterior. E toda essa visão mística, a visão do ser humano como ser espiritual e o princípio da fraternidade é esquecido. Então hoje nós vamos falar de um novo paradigma que está emergindo muito fortemente, que é o paradigma da transpessoalidade. E isso de certa maneira, é uma novidade, porque nós sempre valorizamos muito aquilo que é pessoal. E essa nova visão que está surgindo e teve assim o início na época que a Sociedade Teosófica foi fundada, com Helena Blavatsky e vários outros colaboradores, essa visão procura mostrar o ser humano não como dono do seu corpo, dono da sua vida, mas como um mensageiro de algo maior. Isso eu acho uma postura de grande beleza, né? Que a nossa vida ela deveria ser a expressão de uma verdade, de princípios e de uma condição em que nós fazemos parte dessa grande teia da vida e fazemos parte também de todo um conjunto de hierarquias, né? Que são chamadas as hierarquias criadoras, que estão continuamente trabalhando para que o universo se manifeste da maneira que deveria se manifestar. A ideia de que existe um plano divino, existe um grande arquiteto do universo, que nada acontece por acaso. E que no momento que nós nos afastamos dessa unidade, né, da vida, dessa visão integrada da realidade, nós nos sentimos muito pequenos. E isso é uma coisa que tem causado grande sofrimento nos seres humanos. Quanto maior o egoísmo, quanto maior a visão autocentrada, mais ele se percebe como um nada. Ele se percebe vazio de propósito, vazio de conteúdo, e a sua vida perde sentido, porque viver só competindo, vivendo só em busca de riquezas, de poder, não traz uma satisfação, não traz uma alegria permanente. Então essa nova visão, que eu diria que é mais que uma visão religiosa, é uma visão espiritual, de que nós somos mais do que esse corpo, nós somos mais do que as emoções que nós temos, nós somos mais do que um intelecto, uma mente. Ela traz uma percepção, uma vivência que nos coloca num outro patamar dentro da vida. Então, essa proposta de uma investigação sobre quem nós realmente somos é fundamental. E as grandes tradições, especialmente as tradições orientais, procuram mostrar essa realidade.
E está havendo assim um renascimento dessa percepção de um mundo integrado, de um mundo em que existe respeito, em que nós e a natureza não somos separados. Vocês veem que essa crise ambiental, a crise climática, a crise educacional, a crise alimentar, todas essas crises se resumem numa única crise, que é a crise de percepção sobre quem nós realmente somos. É uma crise de consciência. E na medida que nós resgatarmos essa percepção que nós somos instrumentos de algo maior, que essa vida que nós sentimos não é apenas nossa, é a vida universal se expressando através de nós. Então, essa é a essência da visão transpessoal, que existe algo que transcende o nosso conhecimento, transcende a nossa capacidade de compreensão, mas que está continuamente buscando expressão através de nós. É como se houvesse uma luz, uma sabedoria, que nós chamamos de teosofia, na Índia eles chamam de Brahma Vidya, que é uma sabedoria e uma luz que não pertence a nenhum ser humano, a nenhuma religião, pertence a toda a humanidade, pertence a todo o cosmos. E isso dá uma perspectiva na nossa vida muito diferente, porque nós nos percebemos como mensageiros do divino. Essa é a essência desse viver transpessoal. Nós estamos aqui não para apenas realizar os nossos desejos, que geralmente são impostos pela propaganda, pela sociedade, pelos instintos. Nós estamos aqui para fazer um trabalho que pertence a uma dimensão muito maior, né? Nós temos uma missão a cumprir aqui nessa vida. E quanto mais nós nos aproximamos dessa missão, que na Índia chamam de Dharma, mais nós nos satisfazemos, mais nós sentimos que estamos cumprindo uma missão de algo muito maior. E, ao contrário do que o egoísmo traz, que é a separação, essa visão integrativa, ela faz com que nós nos sintamos parte de uma comunidade, a comunidade humana, onde todos são irmãos, todos compartilham dessa mesma divindade que se expressa através de todos. Então isso é de uma beleza muito grande, porque nós deixamos de nos sentir como seres pequenos, limitados, que são joguetes do destino, para nos perceber como detentores de uma divindade que é algo que nos traz um grande sentimento de amor, de compaixão, de compartilhamento de toda essa vida maravilhosa que existe à nossa volta. E essa percepção abre os nossos olhos, permite que nós vejamos o mundo como uma criação divina, mas não de um Deus afastado e desconectado, mas é uma criação em que tudo que existe é divino e existe uma colaboração entre todas as partes dessa grande teia da vida, no sentido de manifestar, de realizar esse grande plano do grande arquiteto do universo. Então, o viver transpessoal transmite a ideia de que há uma fonte de poder que está além da pessoa, que está além do pessoal, né? Isso é algo muito belo, né? Que existe uma energia que flui dos planos superiores, que chega à nossa mente, e se nós estivermos abertos, essa energia flui através de nós para o mundo. Então, nós não agimos como seres egoístas mais, nós passamos a realizar transações, no sentido de que existe uma energia que vem do alto, que
usa o nosso ser como veículo e então há uma sabedoria transpessoal, existe uma energia transpessoal que flui e utiliza o nosso ser para transformar o mundo. Esse é um princípio muito presente na mensagem teosófica, né? Que o mundo está evoluindo continuamente. E essa transformação, essa evolução, ela não ocorre ao atraso. Não é apenas como Darwin colocou da sobrevivência do mais apto, mas a ideia é que a evolução é fruto de um grande plano que está se realizando e nós somos instrumentos de realização desse plano. E existe um conceito que é muito caro na Índia, que é muito conhecido na Índia, mas no Ocidente normalmente não se fala nisso, né? A não ser em filmes e em histórias, né? É o conceito de Avatar. Aliás, é um filme muito famoso, né? Que agora vai ter até uma segunda versão. Mas o conceito de Avatar na Índia é um conceito muito bonito, que é diferente do Avatar dos jogos. O Avatar é um mensageiro do divino. Então, todos os grandes seres que são considerados grandes líderes religiosos, os fundadores das grandes religiões, como Cristo, Buda, Krishna, Maomé e tantos outros, e, na realidade, eles são avatares maiores, porque eles vieram para trazer uma nova percepção, uma nova sabedoria para o mundo. Eles vieram para renovar uma sociedade que estava envolta por equívocos, por uma visão desgastada, em que a sociedade estava levando uma vida que estava afastada do seu real potencial divino. Então, esses grandes seres vieram para trazer uma nova mensagem. Então, essa mensagem que eles expressaram, que tem muita similaridade, muitas coisas em comum, essa mensagem não é apenas uma mensagem individual. Cada um desses grandes seres são expressões de uma grande fraternidade, que nós chamamos, na sociedade teosófica, da grande fraternidade branca. Então, todos esses seres, eles vieram ao mundo para trazer uma nova visão, para renovar a maneira como as pessoas viviam. Eles trazem, vamos dizer assim, águas frescas para banhar o nosso mundo, renovar a maneira como nós pensamos, criar novas formas, novos hábitos, novas maneiras de viver e nos aproximarmos novamente dessa fonte de poder maravilhosa que é o divino, que existe tanto fora como dentro de nós. Agora, é interessante que não existem apenas esses grandes avatares. Existem os avatares menores e os avatares maiores. Krishna, Buda e tantos outros foram grandes avatares. Mas todas as pessoas que estão aqui nessa terra e que se abrem para o divino, que se oferecem como instrumento de transformação, instrumento de regeneração da humanidade, são também avatares. E o bonito, então, que todos nós podemos realizar essa função avatárica. Na medida que nós nos abrimos para o divino, nós percebemos que existe essa fonte de poder imensurável que busca expressão através de nós, e nós nos recolhemos a nossa incapacidade de individualmente resolver os problemas da humanidade, mas sabemos que existe uma possibilidade de nós sermos instrumentos de algo maior, então nós nos abrimos. E nesse ato de abertura, o que ocorre? Nós nos iluminamos. Lógico que talvez nós não possamos chegar ainda à iluminação que um Buda chegou, por exemplo, mas sempre que há vamos dizer assim, uma condição que nós colocamos o nosso eu de lado, os nossos desejos, as nossas predileções,
a nossa busca de poder, colocamos isso de lado e nos oferecemos como um canal do divino, nós estamos atuando como avatares. Os grandes seres que governam os destinos da humanidade, os grandes mestres de sabedoria, eles estão sempre procurando pessoas para utilizarem como canais. Só que as pessoas, em geral, são tão fechadas em si próprias, vivem como dentro de uma redoma, vivem de forma autocentrada, que elas não conseguem perceber que existe essa possibilidade de conexão com algo maior. Então, são poucos que, através da meditação, através de uma vida pura, conseguem chegar a esse estado de consciência, de abertura, de reconhecimento da sua real função, do seu real objetivo nessa vida, que é ser um instrumento do divino. Aí surge, então, essa possibilidade de nós abrirmos a nossa mente, abrirmos a nossa personalidade para ser um instrumento da vontade divina e do plano divino. Fazendo um paralelo com a nossa realidade do dia a dia, né? Todos nós conhecemos bem o teatro. E sempre que existe uma peça de teatro, existem as pessoas que se vestem como, se maqueiam como os personagens. Os personagens são criados pelo autor da peça para dar vida àquele drama, aquele grande drama que é representado no teatro. Então, nesse grande teatro da vida, o mesmo ocorre. Existe uma vida que busca expressão em tudo isso, né? E as pessoas recebem, cada um personagem. Quer dizer, a nossa personalidade é similar aos personagens do teatro. Vocês sabem que na Grécia Antiga, a palavra persona significava aquela máscara que os atores usavam. Eles não representavam a sua cara, né, habitual. Eles usavam uma máscara que representava a personagem. Então a persona era essa máscara. A nossa personalidade, portanto, é como se fosse uma máscara que oculta quem realmente nós somos. E para que nós possamos realizar a nossa função divina, nós temos que perceber que nós temos essa personalidade, mas nós podemos retirar a máscara e viver a nossa verdadeira natureza, que está oculta, mas que está sempre presente. Em vez de nos enganar que nós somos os atores, nós podemos perceber que, na verdade, nós somos seres que têm um personagem, têm uma personalidade, mas que têm uma vida própria, uma vida divina para expressar. Porque senão é como nós estivéssemos no teatro e esquecêssemos que nós somos atores e nos confundíssemos com os personagens. Nós temos que despertar desse mundo de ilusão, que é o mundo das personagens, que é o mundo ilusório, de sonho, e nos reconhecer como seres divinos, assumir quem realmente nós somos, como atores, como entidades que têm uma possibilidade de serem protagonistas do trabalho da evolução, da realização do plano divino na Terra. Então, isso nos dá uma grande abertura, eu diria até uma felicidade de perceber que existe algo a ser feito e que nós não estamos sozinhos, nós simplesmente fazemos parte dessa grande orquestra, né, que está soando junto o som dessa grande sinfonia cósmica, onde cada um tem o seu instrumento, que é a nossa personalidade, mas cada um tem que perceber a partitura, tem que perceber qual é a sua tônica, qual é o seu trabalho, qual é a sua missão. A Helena Blavatsky, na Doutrina Secreta, ela compartilha um conceito que é muito bonito. Ela diz o seguinte, que o universo ele é criado de dentro para fora.
né? Nós imaginamos que a realidade está lá fora, que alguém, em um certo momento, criou essa realidade. Mas, na visão teosófica que Helena Blavatsky tentou comunicar, existe uma realidade pré-concebida, vamos dizer assim, uma realidade que está no plano mental, que primeiro é plasmada nesse plano mental para depois chegar até o plano físico. E são aquelas ideias primordiais, aquelas ideias supremas ao qual Platão se referia também. E na medida que nós conseguimos alcançar essas ideias formadoras, essas ideias maiores, esses princípios, nós podemos trazer para a nossa mente e fazer com que o mundo seja criado a partir desses princípios divinos, dessa ideação cósmica, como coloca Blavatsky. E ela tem um momento na Doutrina Secreta, que é a sua obra maior, que ela fala o seguinte: o universo é trabalhado e guiado de dentro para fora, controlado e animado por uma série sem fim de hierarquias. São seres que compõem diversas hierarquias, né? Cada uma com uma missão a realizar. E quer que nós o chamamos de anjo-anjos, que é um tipo de hierarquia de anjos, né? Todos eles são mensageiros, no sentido de que eles são agentes das leis kármicas e cósmicas. Você vê que interessante essa colocação de Blavatsky, né? Que são muitas hierarquias e a humanidade é uma dessas hierarquias. E a humanidade como um todo está desenvolvendo um trabalho que é complementar o trabalho dos anjos, arcanjos e todo esse grande conjunto de seres que estão trabalhando para que o plano divino possa se manifestar, incluindo também os animais, as plantas e também os espíritos da natureza. Existe uma diversidade enorme de hierarquias, cada um com a sua função. E nós, como indivíduos, também temos essa partitura, né, que eu estava me referindo, né, que é aquele som que nós devemos entender e expressar através do nosso instrumento, que são esses corpos, né? Corpo mental, corpo emocional e físico. Então isso dá uma dimensão divina à nossa existência. E nós temos que continuamente estar purificando esse instrumento de maneira que ele possa tocar uma música de melhor qualidade. A autocultura pode ser comparada a uma afinação do instrumento. Nós temos que melhorar a qualidade dos nossos corpos de maneira que aquele som, aquela vibração divina possa se manifestar, possa soar com a máxima qualidade. Então nós podemos melhorar a qualidade do nosso pensamento, das nossas emoções, a qualidade das nossas ações, daquilo que nós falamos. Então existe um trabalho que é a autocultura e esse trabalho tem tudo a ver com essa preparação para ser um avatar de uma qualidade melhor, para podermos cumprir com mais qualidade, com mais maestria, o que se espera de nós, o que a vida espera de nós. Então, existem vários conceitos que estão relacionados com essa chamada visão transpessoal, com esse viver transpessoal. Um deles é o conceito de lei. Isso é muito interessante, né? Nós geralmente, dentro da nossa educação, nós consideramos a lei como aquilo que foi estabelecido por líderes, até por políticos, né? que conversam, debatem e criam uma Constituição, a polícia, os governantes em geral que estabelecem as regras através do qual uma sociedade é regida, e nós nem sempre percebemos que existe uma lei maior, uma lei que é transcendente, eu diria, que não pertence ao domínio de uma dada
época ou de uma dada civilização. Existem certas regras, certos princípios que são inerentes à própria vida. Por exemplo, quando se fala em lei do amor, ela não é uma lei que foi promulgada por um governante ou mesmo um religioso de qualquer tradição religiosa. É uma lei universal, é a lei que rege todos os processos do universo. A lei da unidade da vida também não foi concebida por alguém, ela é uma realidade, é um princípio que está por trás de tudo que existe. Então, existem leis que não são leis de pessoas e não são transitórias, porque as leis humanas, elas estão sempre mudando, sendo refeitas em função das necessidades do momento, né? Você vê que num certo momento da nossa história, não só aqui no Brasil, mas em praticamente todo o mundo, a escravidão era reconhecida pela lei. Era legal você ter um escravo, comprar um escravo, vender um escravo, como se a vida do escravo não tivesse nenhum valor, ele era apenas um objeto. Então, coisas que são abomináveis, inaceitáveis hoje, faziam parte do código de leis de uma sociedade no passado, a submissão da mulher e várias outras coisas que hoje são inaceitáveis, né? Faziam parte da lei que regeu as sociedades no passado e existem as leis que regem hoje. E nós temos que perceber que essas leis são falíveis, imutáveis e muitas vezes são injustas também. E nós precisamos governar a nossa ação por aquelas leis que são perenes, aqueles princípios, aquela sabedoria que deve reger a vida de todos os seres humanos. Então, é muito importante, né? Nós sempre estamos cientes, né? Com que direito nós estamos, às vezes, nos apropriando de alguma coisa, né? Você vê, tem muita gente que, pelo fato de ter comprado uma terra, se acha dono daquela terra, acha que pode derrubar todas as árvores naquele terreno que ela comprou, que pode botar veneno na terra, que pode fazer o que bem entender com a terra. E, lógico que isso é uma grande ilusão, achar que nós podemos ser donos de alguma coisa. Na verdade, tudo é divino, ninguém é dono de nada. Tem até uma frase muito famosa que foi proferida pelo cacique Sealto dos Estados Unidos, quando o presidente americano queria comprar uma região, uma terra que era dos índios, né? Então tem a famosa Carta do Índio, e nessa carta ele fala que a terra é a terra em que viveu os antepassados, onde eles estão enterrados, que tem uma vida essa terra, e ele respeita aquela terra. Como é que ele poderia vender a terra se a terra não era dele, a terra era de toda a comunidade? E ele tem uma frase que eu nunca esqueci nessa carta, que ele diz o seguinte: a terra não pertence ao homem, o homem é que pertence à terra. E isso, para mim, assim, é a base da visão ecológica, uma visão ecológica, eu diria até espiritualista, né? Perceber que nós não somos donos da nossa vida, não somos donos de terrenos, de posses, de todo. E tem pessoas que acham donos até de outras pessoas, né? Então, isso tudo é uma grande ilusão. Nós temos de reconhecer que nós compartilhamos, todos nós, dessa grande vida divina. E, na verdade, quanto mais nós damos, nós abrimos espaço para recebermos. Isso é muito interessante, né? Que enquanto você está fechado em você mesmo, você é muito limitado. Mas na hora que você se abre para o mundo, você se doa para o mundo e oferece o seu trabalho para o divino, nessa mesma postura de entregar-se como um canal do divino, você abre espaço para que o novo possa chegar até você. Enquanto você está cheio, não há espaço para o novo.
Na hora que você começa a se esvaziar, a se doar para o mundo, você cria um vácuo que atrai a sabedoria, atrai a luz divina e permite que você seja, então, esse avatar que vai ser um instrumento de renovação, de regeneração da humanidade. Então vocês veem quantos conceitos, né, bonitos existem dentro dessa noção de ser um avatar. Porque o avatar, ele está sempre irradiando sabedoria, irradiando vida nova. Ele é um elemento que está realizando essas transações. Ele não age por vontade própria, ele age conscientemente, não é que ele seja um médium que está realizando o que uma outra entidade quer que ele faça. Pelo contrário, ele está agindo com toda a consciência, com toda a sabedoria, mas está sendo inspirado por essa fonte de sabedoria, de luz e de poder, que é essa fonte transpessoal. É o pessoal a serviço de algo maior. Mas a sua mente, as suas emoções e o seu corpo são muito necessários. É como se nós fôssemos transformadores. Vocês veem quando você tem uma linha de transmissão, para que a energia vá de um lugar para o outro, com o mínimo de perdas, a energia é transmitida em alta tensão, ou seja, com uma diferença de potencial muito grande, né? Tanto que se você chegar numa linha de alta tensão, tocar, a morte é instantânea, porque é uma energia muito poderosa, muito alta. Quando você chega no lugar onde a energia vai ser utilizada, é colocado um transformador. O que o transformador faz? Ele pega aquela energia de alta tensão e rebaixa para baixa tensão. Aí essa energia de baixa tensão pode ser utilizada nas residências, nas fábricas, no campo, em toda parte. E a função, então, do transformador é pegar algo muito elevado, muito forte, muito intenso, que não estaria acessível para quem está aqui embaixo, não é utilizável por quem está no nível mais baixo e só consegue trabalhar com tensões menores. O transformador faz essa conversão. Ela pega a alta tensão e transforma em baixa tensão. O avatar tem uma função similar. Ele é capaz de alcançar esse alto nível de sabedoria em função da sua pureza, de todo o trabalho que ele realizou pela meditação. Ele consegue se alçar até os planos em que existe essa energia pura, essa sabedoria transcendente, essa luz, e ele usa a sua personalidade, o seu ser, como um transformador. Ele traz essa sabedoria para um nível em que é possível que nós sejamos contemplados, nós possamos compreender. O ser comum, ele não tem acesso às grandes verdades diretamente. Por isso que é necessário ter um Buda, um Cristo, um Krishna, para ter acesso a essas grandes verdades e traduzir em palavras, traduzir de uma forma compreensível para o seu tempo e a sua condição geográfica essas verdades transcendentes. Sempre a verdade, para poder ser assimilada, ela tem que estar no nível que é compreensível. Você vê, uma criança, por exemplo, se pegar um livro de filosofia, não vai entender nada, porque essa sabedoria que está nos livros de filosofia não está ao alcance da sua mente. Então, é como se não existisse, porque ela não consegue acessar. Quando um pai, por exemplo, tem conhecimento, estudou filosofia, tem uma visão espiritual e transformou essa sabedoria numa vivência, ele pode, por exemplo, contar uma história para o filho, que o filho vai compreender. E nessa história existe uma verdade ao qual aquela criança não teria acesso se não fosse através da história, através da mitologia, né? Aliás, a mitologia usa muito isso, né? Os símbolos universais trazidos de uma forma acessível. Cristo dizia: para as pessoas comuns eu falo em parábolas, mas para vocês, meus discípulos, que podem compreender, eu posso revelar diretamente as grandes verdades. Então, essa preparação é muito necessária para que nós possamos nos alçar a uma condição de avatares que tem uma função fundamental, porque se não houver
esse transformador se não houver essa pessoa que compreende esses princípios maiores e traduz numa linguagem acessível. A grande parte da humanidade não vai ter acesso a essa sabedoria. Então vocês veem a importância, né, de nós nos prepararmos, de nós estudarmos, de nós vivenciarmos essa sabedoria maior e nos abrirmos para a luz, essa luz que vai cada vez mais nos iluminar. Então, é através do silêncio, da meditação, através de uma postura receptiva e humilde, é que nós podemos estar disponíveis para essa renovação interior que vai ensejar uma irradiação, um compartilhamento, uma linguagem apropriada desses grandes princípios, dessa sabedoria. Esse viver transpessoal, esse viver avatárico, ele também tem implicações em várias outras áreas da nossa vida. Então, falando do amor, por exemplo, né? No ser humano, o amor ele pode se manifestar das mais diversas maneiras. E as pessoas compreendem também o amor diferentemente em função do seu grau evolutivo, em função da sua capacidade de captar e viver determinados princípios. Então, numa fase, vamos dizer assim, menos evoluída da humanidade, você tem um tipo de amor que a gente pode classificar de amor tribal, sem querer diminuir a importância da vivência tribal, que é maravilhosa, é um exemplo hoje em dia para a nossa sociedade, né? Mas quando eu falo em amor tribal, é aquele amor de um ser que não se questiona muito, ele vive para a comunidade, ele vive para a tribo, e assim como ele planta para colher o seu alimento, ele fecunda a sua esposa, no caso o homem fecunda a mulher, para procriar. Então, nesse nível, o amor tem uma função, que é uma função nobre e necessária, que é a função da procriação. E isso é muito parecido com o que existe nos animais. Os animais têm um instinto, e esse instinto os leva a se comportar de determinadas formas, de buscar alimento e também de procriar. Então, é um amor, vamos dizer assim, que é instintivo. Ele é muito belo, o amor em todas as formas ele é belo, mas ele é funcional, vamos dizer assim, ele tem essa capacidade de preservar a espécie. Então, aquele homem mais primitivo, ele planta uma semente na terra e planta também uma semente na mulher. É mais ou menos a mesma ideia, que é algo que ocorre de uma maneira quase automática, instintiva, mas é muito necessária. Em seguida, quando ocorre um desenvolvimento da personalidade e o ser humano desenvolve as suas emoções, especialmente o seu intelecto, começa a surgir a separatividade. Aí o ser humano não mais se identifica com a tribo e não mais age igual à tribo, mas ele desenvolve o egoísmo, ele passa a ter interesses pessoais que geralmente não são iguais aos interesses da comunidade. E então esse egoísmo faz com que o amor também seja um amor egoísta. Porque o que acontece? O egoísmo leva o ser humano a se separar da sua comunidade, se separar dos outros seres humanos e também se separar da natureza. E essa é a grande razão da crise ambiental. O egoísmo faz com que a pessoa se veja como um ser isolado e, portanto, uma pessoa incompleta, uma pessoa que é como se fosse uma ilha perdida no meio do oceano, sem contato com os outros seres. E aí, qual é a função do amor?
né, nesse nível. É um amor egoísta, né? E cada um procura no outro o preenchimento do seu vazio. Então, esse amor egoísta, ele pode dar uma satisfação momentânea, e de fato dá, né? O sexo certamente traz até um esquecimento dessa postura autocentrada, mas quando a pessoa volta a si, ela continua se sentindo isolada, se sentindo vazia. Então, é como os franceses falam, né? L'égoïsme à deux, ou seja, o egoísmo a dois. Existe uma conveniência deles estarem juntos para um satisfazer o outro, tanto fisicamente, né? Através do sexo, mas também o companheirismo, no sentido de, sabe, um ajudar o outro a conquistar as coisas que cada um deseja e não se sentir sozinho e assim por diante. Então, essa é a segunda fase do amor. E aí existe a terceira fase, que a gente pode chamar do amor maduro ou do amor espiritual, em que dois seres buscam, através dessa relação, construir algo que é maior do que eles dois. Eles se oferecem como um canal de uma transação que visa o benefício não só pessoal, mas um benefício transpessoal. Eles se oferecem como canal de algo maior. Vocês veem que sempre a criação do novo exige as duas polaridades. Para você ter uma criança é necessário polaridade masculina e a feminina, né? O positivo e o negativo se unindo para então surgir uma criança. Essa é uma lei universal. O mundo é criado a partir dos pares de opostos. Então, por que existe essa troca entre homem e mulher nesse sentido espiritual? Porque quando eles estão juntos, a energia que pode ser canalizada é muito maior, porque ela flui entre o polo e outro, e então se cria um canal através do qual essa energia divina pode fluir, pode descer e fluir aqui na Terra. Então, o amor maduro, o amor espiritual, é um amor em que a energia flui em todos os níveis. Ela pode fluir também, e flui pelo físico, através do sexo, mas ela também flui no nível emocional, no nível mental e no nível espiritual. Esses seres são companheiros no sentido profundo, porque eles se complementam, eles comungam de um mesmo ideal. E pelo fato de existir essa comunhão em torno de um mesmo ideal, eles criam um canal. Você vê como é bonito, né? Você vê um casal em que os dois são realmente companheiros, que compartilham daquela percepção de que junto eles estão contribuindo não só para a educação dos seus filhos, mas para o bem da humanidade. E isso é algo fabuloso, né? Você vê o olhar de um para o outro, antecipando a necessidade do outro, aquela cumplicidade de que nós estamos juntos, né? Nós não estamos mais separados e em solidão. Nós estamos vivendo juntos, mas não para nós. Nós estamos vivendo juntos para oferecer um serviço para a humanidade. E os próprios filhos, dentro dessa visão, são também um serviço para a humanidade, porque uma das missões mais nobres que um casal pode ter é educar os filhos para que eles sejam também avatares, para que eles também sejam instrumentos do divino aqui na Terra. Então você vê que bonito, né? Quando um casal tem essa percepção que a sua relação não é para preencher vazio, mas é para unir o céu com a terra. Na China, né, e especialmente na filosofia do I Ching, existe muito essa imagem, né, da relação do céu com a terra. Normalmente o céu está de um lado, a terra do outro. O que acontece quando o homem e a mulher se conectam? Você cria uma relação entre o céu e a terra, a mulher como terra e o homem como céu, a força do masculino e do feminino se trabalhando para gerar o novo. Vocês veem no símbolo da sociedade teosófica,
você tem aqueles dois triângulos entrelaçados, um voltado para cima e outro voltado para baixo. Então são essas duas forças, né? O espírito descendo e a terra se elevando para o espírito, e nessa transação, nessa conexão, existe a criação. O novo surge a partir desse contato entre o céu e a terra, entre essa conexão profunda, essa comunhão entre seres que se oferecem para servir de instrumento para algo que transcende até a sua compreensão. É muito comum esses seres estarem imbuídos de um grande ideal, e esse ideal extravasa, né? E o relacionamento não é para buscar a satisfação de desejos, mas é para buscar a felicidade, que é algo muito maior do que o desejo pessoal. É lógico que nem todas as pessoas foram fadadas pelo plano a se casarem, a procriarem. Existem pessoas que, como se diz, casaram com a Sofia, que são celibatários e que realizam esse mesmo trabalho de uma forma diferente. Então, existe campo de trabalho espiritual para todos os seres. O importante é nós percebermos que existe um potencial gigantesco dentro de nós que busca expressão, que é esse potencial divino, essa fonte divina, e que cada vez nós podemos criar um canal e nos oferecemos como grandes mensageiros do divino. Essa ideia que na mitologia e na astrologia nós temos a imagem do Mercúrio, que é o mensageiro do divino aqui na Terra. Essa grande irmandade está sempre querendo trabalhar por um mundo melhor, né? Você tem aquela possibilidade de você ser um mensageiro do divino na medida que você se eleva, tem contato com a verdade, com as grandes verdades, e traz essas verdades para a Terra, e a sua vida passa a ser uma expressão dessas verdades. Existe um conceito que está expresso no livro do Danny Rudyard. Aliás, várias ideias que eu trouxe aqui foram extraídas desse livro do Danny Rudyard, se chama Preparações Ocultas para a Nova Era. E ele fala de um conceito muito bonito, que é de homens-semente. Olha que conceito belo esse, né? Nós, assim como podemos ser avatares, podemos ser homens-sementes, aqueles que vão plantar o que vai ser a nova humanidade. Muita coisa que nós plantamos, nós não vemos o resultado nessa vida. Se você planta uma castanheira, por exemplo, ela vai levar décadas para crescer e começar a dar as castanhas. No entanto, a pessoa que planta, ela está plantando com amor, e ela sabe que ela não vai usufruir do resultado da sua plantação, mas ela é um homem-semente, ela está plantando o que vai ser a humanidade no futuro. Então, é muito bonito, né, nós percebemos que existe esse plano, e esse plano da evolução é um plano grandioso. Nós hoje somos assim muito pequenos em relação à estatura que nós vamos ter como seres humanos no futuro. Certamente nós não vamos alcançar a plenitude nessa vida, mas nós podemos lançar as sementes do que será a nova humanidade. Essa nova humanidade da intuição, como diria Gnarajadasa, a nova humanidade da fraternidade, essa nova humanidade que vai compartilhar, que vai viver como se fosse uma grande teia da vida, honrando todos os seres como seres divinos, honrando todo o reino animal, honrando o reino vegetal e a natureza. Então, existe já, vamos dizer assim, no ar, os princípios do que será essa nova humanidade. E nós podemos, de alguma forma, abstrair e receber intuitivamente essas grandes verdades e procurar trazer para o mundo
uma sementinha que seja do que será uma grande árvore no futuro, uma grande castanheira, né? Uma samaúma, né? Que é uma árvore gigantesca, que começou pequenininha, com uma semente, mas que se agigantou, cresceu e realizou todo o seu potencial. Então, vocês veem, o ser humano tem um potencial gigantesco, um potencial divino. Mas uma semente, ela não se transforma numa árvore se ela não for plantada. Ela precisa ser plantada, cuidada, aguada, né, regada, para que ela possa se desenvolver nas condições adequadas. Então, o homem semente é aquele homem que está preparando o solo, preparando as condições para que uma nova humanidade possa florescer, para que um mundo de amor, de paz, de compartilhamento, de compaixão seja possível. Então vocês veem que missão grandiosa, não é? que nós temos, e isso assim tem a ver com o estado de plenitude que nós podemos alcançar ainda nessa vida, né? Como dizia o Sri Aurobindo, nós podemos viver a vida divina aqui na Terra, na medida que nós nos abrimos para essa vida divina. Nós não precisamos esperar o pós-mortem para aí, então, viver a vida divina. É aqui o campo da experiência, é o campo da regeneração, da transformação, da renovação. E nós podemos ser essa força renovadora, essa semente que vai ser lançada ao solo, um solo que foi cuidado, uma semente que vai ser cuidada também por nós e por toda essa grande comunidade de seres humanos que estão junto conosco trabalhando nesse sentido. E, para terminar, eu queria trazer uma poesia do William Blake, que para mim é um dos maiores poetas de todos os tempos, é um poeta inglês, e ele fala o seguinte, assim, tentando traduzir essa visão transpessoal, essa visão grandiosa que está muito além da pequenez do nosso ser pessoal. Então ele dizia: ver o mundo num grão de areia e o céu numa flor silvestre, segurar o infinito na palma da mão e a eternidade num instante. Ver o mundo num grão de areia e o céu numa flor silvestre, segurar o infinito na palma da mão e a eternidade num instante. Então vocês vejam que nós podemos ser muito mais do que as pessoas imaginam que são, né? Pegando essa inspiração do William Blake, né? A nossa capacidade de percepção, a nossa capacidade de entendimento, a nossa consciência pode alçar a níveis muito maiores. E nessa condição nós podemos perceber a nossa verdadeira natureza como instrumentos do divino. Então que todos nós sejamos abençoados, que todos nós possamos contribuir para essa grande obra e possamos de fato viver de forma transpessoal.